conhecida. Ainda hoje já marcou na comunicação social com uma opinião que deu em relação a uma questão que não envolve propriamente a França, envolve mais a Europa e a Alemanha. E todos nós o conhecemos pelas suas funções de embaixador, pela forma como a foi exercendo. Aqueles que estão mais atentos aos blogs ou aqueles que estão desatentos, como eu próprio, passam de certeza por 2 ou 3 coisas para lerem textos que vão da Europa à política, também um bocadinho à gastronomia, apesar de ter um blog mais especializado na matéria da gastronomia. Foi secretário de Estado dos Assuntos Europeus e, fundamentalmente, para aquilo que aqui nos interessa, é um espírito livre, um espírito conhecedor e alguém que gera de uma forma positiva o debate de ideias, que é aquilo que se pretende aqui no Ideal. E por isso mesmo o convidamos para podermos refletir todos em conjunto um pouco sobre França, sobre o novo presidente que há 13 meses, em Amiens, apresentou um movimento político fazendo uma conferência de imprensa em que apenas estava ele e o seu microfone e que na altura não era muito levada a sério e que recentemente foi eleito com 66% dos votos, que a Economist refere como apenas 1/5 do eleitorado total francês, num problema que é um problema geral das democracias na Europa e que tem um conjunto de desafios sobre os quais com certeza que vamos aqui refletir um pouco. Um desemprego em França na ordem dos 10%, uma economia com dificuldade em poder avançar mais, possivelmente alguém que poderia ser, como o Vítor Bento já foi apontando, líder do euro fraco em relação ao líder do euro forte, que é a Alemanha. Um presidente que se apresenta como de centro, o que me agrada, que estou a fazer um caminho que é cada vez mais radicalmente do centro, o que não deixa de ser, na minha opinião, positivo, que teve a grande vantagem de se apresentar de uma forma clara perante o eleitorado, falando de globalização e Europa. Não temos muitos políticos pela Europa fora que tenham conseguido vitórias nesse nível, que está, com certeza, a modificar o sistema de partidos. Basta olhar para o seu governo, basta olhar para o seu movimento político. Um sistema de partidos em França que é já agora um sistema político muito parecido com o português, ao contrário do que se julga na sua própria forma de governo, que teve uma primeira visita que foi à Alemanha, tal como a do seu antecessor, com a grande vantagem de não ter sido apanhado por um raio durante a viagem de avião. E esperemos que não tenha o fim do seu antecessor, que conseguiu quase exterminar o Partido Socialista francês, como sucedeu nas últimas eleições presidenciais. Que desafios, por exemplo, terá pela frente a Sra. Le Pen agora? Será que vai continuar um caminho que tem feito em relação ao partido de algum desligar do seu pai? E por fim, olhando para o governo francês, será que o fenómeno da geringonça também se começa a falar por terras gaulesas e em língua francesa? Tal é a diversidade dos membros daquele governo. São tudo um conjunto de desafios que temos pela frente. Eu apenas os queria enunciar porque com certeza não ficaria bem na fotografia se tivesse a dar grandes explicações, quando depois vamos ter a intervenção do embaixador Seixas da Costa, utilizando aqueles termos do europeus de Floor is yours. Muito obrigado, Dr. Diogo Feio, muito obrigado por esta oportunidade de estar aqui, de voltar aqui. Eu estava a ver aqui há dias nas fotografias lá em casa e estava a ver uma vinda aqui e estava a olhar para o Manuel Pinto Machado, que estava aqui nesse dia, nesse almoço que nós aqui tivemos, em que falámos, creio que, da Europa, porque estava a dizer ao Paulo Santos, é um dos assuntos que na altura existia, era a Europa. Mas muito obrigado por esta oportunidade de refletirmos um pouco. Eu acho que estamos numa fase todos de tentar também olhar para aquilo que no plano internacional nos pode afetar e pode afetar aquilo que são os quadros em que Portugal se insere, e vivemos de facto uma espécie de ciclos eleitorais ou de sufrágio,
com uma eleição francesa, com uma eleição nos Estados Unidos, antes disso o Brexit, agora as eleições francesas, depois as eleições alemãs. Vivemos sempre à espera umas coisas, umas em cima das outras, porque todas elas, de facto, nos sobredeterminam e hoje em dia somos, de facto, um país que depende muito do exterior e muitas das decisões que são tomadas, algumas das quais não temos qualquer influência nelas, ou temos uma escassíssima hipótese de fazermos refletir os nossos interesses à escala, nomeadamente àquelas escalas de natureza mais global, e por isso mesmo olhamos com esperança e ao mesmo tempo alguma angústia relativamente àquilo que são, que é a evolução nesses vários países. E esta eleição francesa, que não acabou, a eleição presidencial francesa na realidade não acabou, nós estamos a meio da eleição presidencial francesa. Sem as eleições do dia 11 e do dia 18 de junho, não se conclui o processo eleitoral francês das presidenciais francesas. Temos um presidente, mas não sabemos como é que esse presidente vai governar. E isso é absolutamente decisivo para um presidente em França, saber se tem, eu diria quase uma expressão antiga da política portuguesa, uma maioria estável e coerente, que era uma expressão que Cássio utilizou durante alguns tempos. Mas é verdade, se olharmos sem uma maioria estável e coerente, este presidente francês não vai ter possibilidades de governar. Mas eu já lá iria à questão interna francesa e também à questão da relação com a Europa. Para sublinhar um primeiro ponto, que é, nesta eleição francesa esteve-se essencialmente em jogo a questão dos valores e a questão do risco que a Europa correria e que o mundo correria, e a França também, no caso e na hipótese da senhora Marine Le Pen ganhar as eleições. A senhora Marine Le Pen ganhou um pouco estas eleições, porquanto, apesar de tudo, muito daquilo que é a sua agenda esteve no centro do debate europeu e esteve no centro do debate francês. Aliás, se repararmos bem o que é que está acontecendo na Holanda, o debate holandês está completamente raptado por aquilo que foi a agenda do partido de extrema-direita nas eleições. E, portanto, não tendo embora ganho, não fazendo parte daquilo que é a possível aliança do poder na Holanda, na realidade há uma agenda marcante, e essa agenda é a agenda da extrema-direita holandesa. Em França, nós verificámos, numa certa altura, que o debate poderia conduzir o sufrágio francês numa determinada direção. Eu devo confessar que nunca tive a sensação de que a senhora Le Pen pudesse ganhar as eleições, mas já me tinha enganado no Brexit, já me tinha enganado no Trump, achei que se calhar também podia enganar em França. Felizmente não nos enganamos. Nós vamos, nesta Europa de valores, vamos ganhando batalhas, mas eu não sei se não vamos a caminho de perder a guerra. Quer dizer, o Paulo Santos pediu para eu ser otimista, mas a questão é esta. Na realidade, nós temos vindo a verificar que os partidos, digamos, de extrema-direita, com radicalismo de direita, vão ganhando o seu espaço e, mais do que isso, vão ganhando a naturalidade da sua presença no espaço político. Eu lembro-me perfeitamente, aliás, vivi isso na carne quase, aquilo que foi durante a presidência portuguesa de 2000 da União Europeia, quando Portugal se teve que confrontar com a circunstância do partido do Sr. Haider, na Áustria, ter chegado ao poder em coligação com o Partido Conservador. Na altura foi um mito, a Áustria foi quase suspensa das instituições comunitárias, até de uma forma, enfim, que pôs em dúvida alguma leitura juridicamente sólida dos tratados. Mas pronto, pensou-se que aquilo tinha sido uma espécie de bloqueio e de travagem disso. A partir daí, muita água tem corrido sobre as pontes e, na realidade, os partidos mais populistas têm vindo a ganhar espaço em vários países europeus e as coisas não pararam. É evidente que até hoje não chegaram ao poder, até hoje não assumiram funções decisivas relativamente à governação dos seus países, mas isso não significa, em particular, que não tenham já condicionado fortemente as agendas de debate interno e, mais do que isso, colonizado mesmo certos partidos que estão próximos. O caso francês do Le Républicain é o caso mais evidente. Eu vivi em França a partir de 2009, entre 2009 e 2012, e assisti ao debate interno dentro do Partido Conservador francês. E fui-me dando conta de que a necessidade de fazer uma barreira à extrema-direita acabava por transformar e ir mudando culturalmente o próprio Partido Conservador, da forma que, aliás, se viu nesta última fase. O Sr. François Fillon não era, há 7 anos, o que foi nesta eleição. E, portanto, ele foi nesta eleição exatamente aquilo que pensava que era tecnicamente
tecnicamente necessário para poder ganhar a eleição e, em particular, captar um conjunto de eleitores que normalmente poderiam ser levados pela extrema-direita. Portanto, o que eu quero dizer é que este risco de uma agenda populista poder continuar a avançar e nós podermos ter sobre ela vitórias pontuais não significa que a guerra esteja ganha, antes pelo contrário. E isso é um ponto decisivo. E esta eleição francesa, nesse aspecto, se foi uma boa lição, tendo particularmente em conta que houve quem pensasse que a senhora Le Pen podia ter mais de 40 e tal % dos votos, de certa maneira também devemos relativizar, eu diria, a derrota do Front National. Porque a senhora Le Pen não teve na parte final, em particular no último debate, que é fundamental em França e que tem sempre uma grande importância em França, não teve uma prestação, digamos, à altura das suas expectativas. E deixou-se, eu diria, quase cair numa espécie de um espírito e de um modelo Trump que não funcionou para o eleitorado francês. Aquele elemento provocatório, radical, profundamente achincalhante do seu adversário não funcionou. E o Sr. Macron soube aproveitar isso em seu favor. Agora, estamos a falar, digamos, das technicalities relativas à agenda populista. A grande questão que está em cima da mesa e continua em cima da mesa é o que é que vamos fazer para reduzir essa agenda populista. Isto é, estaremos nós, a níveis nacionais e a níveis europeus, capazes de encontrar uma solução que nos permita dar resposta àquilo que são as interrogações que atravessam os eleitorados? É que, cada vez mais, isso viu-se nos Estados Unidos, viu-se agora nesta eleição francesa, cada vez mais estas questões não são necessariamente questões de esquerda e de direita. E se calhar o Sr. Macron teve a inteligência de ir buscar isto. Eu digo que não são estas questões, não são de esquerda e de direita, as questões em si são, naturalmente, as respostas a essas questões. Mas a sensação que um cidadão que vive num HLM qualquer francês tem, relativamente às respostas que lhe dão aos seus problemas de segurança, tanto lhes faz encontrar a resposta à esquerda como lhes faz encontrar a resposta à direita. O seu problema é o mesmo. O seu problema da sua insegurança é o mesmo. A questão de encontrar uma resposta para os seus filhos ou para uma garantia do emprego, ele procurá-la onde puder. E, portanto, se a resposta for de esquerda, muito bem. Se ela for mais convincente de direita, é a mesma coisa. A transferência de votos hoje é sabido entre os dois extremos, é muito fácil. E hoje em dia começa a prevalecer, e este também é um elemento profundamente marcante, e que as eleições americanas nesse aspecto foram paradigmáticas, e o Brexit também, há uma agenda que se expressa através de um simplismo caricatural relativamente às soluções e relativamente à maneira de resolver os problemas, que hoje parece não haver no quadro das respostas em termos de respostas políticas substantivas uma capacidade de racionalizar esse mesmo debate. As pessoas estão hoje presas a uma agenda de grande simplicidade, de grande caricatura, de respostas muito ingênuas às vezes e até quase infantis relativamente aos problemas e ao modo como os resolver. Não há, hoje em dia, uma capacidade de fazer esse debate de uma forma mais sólida. Não há autoridade moral por parte de figuras para racionalizar esse debate. E esta realidade que são as redes sociais hoje em dia acabam também por facilitar muito isso, porque o debate já não está controlado pelos meios de comunicação tradicionais e, portanto, espalha-se hoje por algo que não é controlável e que, naturalmente, também não é mensurável e ao qual não é possível dar resposta. As coisas acontecem no segundo seguinte, as mentiras sucedem-se umas às outras, depois o não há fumo sem fogo e fica no ouvido das pessoas, prolonga-se. Isso viu-se, aliás, a tentativa da Sra. Le Pen de fazer isso à última da hora com uma célebre conta no paraíso fiscal do Sr. Macron, en passant durante o último debate, estava aí e viu-se logo imediatamente o que foi o multiplicar das redes sociais nessa matéria. E, portanto, há aqui um problema, em primeiro lugar, de valores, há aqui um problema da capacidade de gerar políticas para resolver os problemas de insegurança com que atravessam as pessoas, e depois de encontrar soluções de natureza institucional, político-institucional para isso. O que se passou em França nos últimos anos é um caso magnífico, digamos, para os especialistas de ciência política, quer dizer, porque verificou-se que aquilo que era tradicional, que era uma certa bipolarização criada na Quinta República, à esquerda e à direita, em que
um partido que normalmente apoiava o Presidente acabava por se reforçar, eventualmente agregando alguns outros partidos idos do centro. O Mitterrand tinha aquela velha frase que dizia «Le centre en France, il n'est ni à la gauche, ni à la gauche». O centro ia sempre para a direita. E era verdade. Se nós repararmos bem, historicamente, com exceção dos movimentos radicais de esquerda, o centro esteve sempre à direita. E o centro em si, em França, não teve nunca uma expressão institucional forte, exceto no período de Valéry Giscard d'Estaing e de Raymond Barre. Antes disso tinha tido pequenas saídas, mas que nunca avançaram, particularmente em primeiro lugar porque a democracia cristã em França nunca existiu de forma organizada, e em segundo lugar porque as figuras do centro francês, seja no passado Jean-Luc Agnuet, seja mais proximamente François Balladur, nunca tiveram, digamos, uma capacidade de criar um movimento próprio, tendo em conta que a polarização dos dois lados era muito forte. Essa polarização não deixou de existir, mas mudou qualitativamente de forma séria à esquerda. O Partido Socialista, a gestão do Presidente Hollande foi desastrosa durante o tempo que ele esteve. Ele, no fundo, era assim uma espécie de vitória do mainstream que surgiu nas primárias francesas antes das eleições de 2012, mas nunca conseguiu definir uma linha, digamos, de afirmação política concreta, e a prova evidente é os primeiros ministros que utilizou, e até os ministros que escolheu. Desde ministros mais à esquerda, como Arnaud Montebourg, como o próprio Macron, nas mesmas pastas. E tentou as várias soluções a nível de primeiro-ministro. O que significa que não tinha, digamos, uma linha concreta. Foi andando a ver o que é que pegava. E, na realidade, destruiu com isso a própria identidade do Partido Socialista. Vale a pena pensar que o Partido Socialista francês, digamos, não é uma entidade como tal muito antiga. Foi criada por François Mitterrand, juntando várias estruturas, em particular a CFIO, que já vinha da Quarta República, com vários grupos e pequenas estruturas, e conseguiu criar um partido com uma certa identidade, mas a identidade essencial que é dada a um partido em França é ser o partido do Presidente. E Mitterrand deu-lhe essa identidade. Mitterrand deu-lhe essa identidade e o partido ficou muito colado, desde sempre, à política de Mitterrand em 1981. À política das nacionalizações, a uma política muito colada à esquerda e que, com o tempo, o próprio Mitterrand foi diluindo. Mas se nós olharmos bem para aquilo que é a identidade do Partido Socialista francês, ela é muito marcadamente de esquerda. E por isso mesmo, aqueles elementos mais blairistas, mais pragmáticos, como Manuel Valls e outras figuras, digamos, de um socialismo mais moderno, para utilizar uma expressão de que alguns socialistas não gostam, acabou por não ter espaço. E a prova provada foi aquilo que se viu nas últimas primárias francesas, em que ganhou Benoît Hamon, e Benoît Hamon, o representante exatamente da esquerda, que não ganharia nunca as presidenciais. Se Benoît Hamon, por um azar da sorte, tivesse ido à segunda volta com Marine Le Pen, provavelmente íamos ter ou mesmo Mélenchon, se também se fosse o caso, íamos ter um grande problema, pela simples razão de que havia muita gente que não votava naquele tipo de agenda. E, portanto, o que está a acontecer em França com o Partido Socialista é, manifestamente, uma fratura interna, que está a ser aproveitada naturalmente pelos movimentos de extrema-esquerda, e em particular os três grupos que se juntam um pouco à volta de Jean-Luc Mélenchon, mas que tenderão, conhecendo o que é o tropismo tradicional da extrema-esquerda, a dividir-se entre si e a nunca conseguir ter, digamos, uma proposta de natureza coerente. São movimentos esporádicos, são movimentos que funcionam bem em situações de crise dos outros em particular, e portanto, provavelmente vão eleger alguns deputados, e muito provavelmente, pode ser que eu me engane, mas encontrar-se-ão no Parlamento, em algumas medidas, ao lado da extrema-direita de Marine Le Pen. Porque muito daquilo que é a sua agenda anti-globalização, aquilo que os franceses chamam mundialização, é uma agenda que está muito similar à agenda da extrema-direita. Voltando, digamos, à estrutura que sobra, digamos, temos a direita francesa tradicional, clássica, republicana, democrática, como digo, colonizou-se um pouco por uma agenda muito próxima daquilo que é o Front National. Pagou a circunstância de François Fillon ter sido apanhado, digamos, naquelas trapalhadas. Fillon teria ganho as eleições, esse é um ponto que é claro, no caso de ele ter passado à segunda volta,
Como é claro também que se acaso Manuel Valls tivesse ganho as eleições internas dentro do Partido Socialista, muito provavelmente grande parte do eleitorado iria ter um resultado de 10, 12, 15%, mas grande parte do eleitorado que votou Emmanuel Macron ia votar Manuel Valls. E como tal, provavelmente Macron não ia à segunda volta. Portanto, tudo aqui é um jogo de César, um bocadinho kiplingiano esta história, mas na realidade houve aqui um conjunto de sorte ao mesmo tempo e de habilidade e de coragem, como o Diogo Feio referiu, de Macron, de perceber que havia um nicho de oportunidade numa sociedade francesa em que a esquerda estava fragmentada, em que a direita vivia nos seus próprios fantasmas, porque também a circunstância de Sarkozy aparecer um bocadinho como o backseat driver sistemático do Le Républicain não é nada que ajude à própria autonomização e à afirmação política da direita clássica. E ele encontrou este nicho de oportunidade. E este nicho de oportunidade rimou bem com aquilo que é a França de hoje. Eu devo dizer que, depois de achar, em primeiro lugar, devo dizer que é uma boa notícia para a Europa, e já lá iremos, a eleição de Macron. Mas devo dizer que, depois de ver a eleição de Macron, a constituição deste governo desiludiu-me bastante, pela simples razão que este governo é um governo quase óbvio. Faz-me lembrar o primeiro governo provisório em Portugal. Vai-se buscar aquelas pessoas que estão disponíveis nas várias áreas. E então, ele criou à sua volta um conjunto de barões dissidentes, no fundo, que vai ser muito difícil para ele ter uma autoridade sobre um governo daquele género. Não é muito fácil gerir um governo com François Bayrou, não é muito fácil gerir um governo com Jean-Yves Le Drian, que é um holandista dissidente, digamos, na parte final. Não é muito fácil ter um homem que sempre foi complicado dentro do Partido Socialista, como Gérard Collomb, e que afirmou sempre, digamos, uma linha autónoma e corria em pista própria dentro do Partido Socialista, particularmente um homem que era a favor do cúmulo dos mandatos, coisa que o governo de Macron é contra. E, portanto, vai ser interessante ver como isto se vai jogar. Portanto, há ali, nesta formação deste governo, primeiro aquela tentação de ir buscar umas figuras tecnocráticas que aparentemente ligam bem com aquilo que é a tecnicidade dos dossiês. Há uma grande escolha, na minha opinião, que é uma escolha muito interessante, é um risco imenso, que é Hulot, o ministro da Ecologia. Hulot é um homem, é uma espécie de uma figura carismática eu estava-me a lembrar ontem do nosso Gonçalo Ribeiro Teles. Ele funciona para o ambientalismo francês como Gonçalo Ribeiro Teles funcionava no passado para o ambientalismo português. É um homem com ideias próprias, recusou entrar para o governo de Chirac, recusou entrar para o governo de Sarkozy, recusou entrar para o governo de Hollande, aceita entrar para Macron. É muito interessante isso. Mas é um homem, por exemplo, que é contra o nuclear, coisa que Macron não é. E que muitas das pessoas que estão no governo não são. Portanto, há aqui um potencial, eu diria, de tensão interna, que para já estamos a viver este momento, digamos, a caminho das eleições, mas eu não sei em que medida é que este governo tenha tal coerência interna suficiente para governar. Veremos, esperemos que tenha. E esperemos que tenha, e este é o último ponto que eu queria sublinhar, porque isto tem muita importância naquilo que Macron possa vir a fazer na Europa. Nós arriscávamos, numa situação francesa diferente, à ruptura europeia. Não vale a pena pensar que a França sobreviveria a um primeiro-ministro que fosse radicalmente anti-Europa. O discurso do Sr. Macron é um discurso voluntaristicamente pró-europeu. Isso é muito boa notícia, porque nem sempre isto acontece em França, mesmo com primeiros-ministros, digamos, do mainstream da política francesa. Macron aposta na Europa, tem uma vontade grande para a Europa. E tem uma oportunidade que vale a pena pensarmos. É que com a saída do Reino Unido, a França reganha potencialmente um espaço de afirmação no quadro desta dualidade França-Alemanha e pode, se gerir bem a sua posição no quadro europeu, sendo, nessa altura, digamos, o segundo contribuinte líquido, sendo o único país que tem lugar no Conselho de Segurança, sendo um principal poder militar à escala global e poder nuclear, a França passa a ter um papel potencial no ordenamento europeu que eu acho que não é indiferente a Macron. Macron disse uma coisa sobre a política externa muito interessante aqui há dias. Eu sou pelo gaulo-mitterrandisme.
O Gaulo-Mitterrandismo é uma fórmula que foi criada depois do Mitterrand e depois do de Gaulle para tentar sublinhar aquilo que é uma política francesa, ao mesmo tempo empenhada na União Europeia, mas não se deixando totalmente colonizar pela política da União Europeia e, em particular, tendo uma agenda própria em alguns dossiês. Médio Oriente, relação com a Rússia, particularmente, também Norte da África. Hubert Védrine, que foi Ministro dos Estrangeiros de Mitterrand, é talvez o grande teorizador deste Gaulo-Mitterrandismo. E é uma coisa que Macron quer fazer. Vai fazê-lo com Jean-Yves Le Drian. Jean-Yves Le Drian é um homem conhecedor dos assuntos, em particular da parte da defesa, foi Ministro da Defesa, e é um homem extremamente conhecedor. É uma figura que, na altura, em 2012, surgiu vindo, sabe-se lá de onde, porque na altura ninguém conhecia bem o Jean-Yves Le Drian. Eu lembro-me de ter tido um almoço com ele e com alguns embaixadores da União Europeia em Paris, e era uma figura que falava em nome de François Hollande sobre a defesa, e nós não conhecíamos. Uma pessoa já de uma certa idade, tem a minha idade, portanto, e falava nessa altura já com uma autoridade dessa matéria, e nós nunca o tínhamos visto. É uma figura que parte, mas é um grande aliado de Hollande. Portanto, pode ser que Jean-Yves Le Drian é um homem que tem uma grande relação à Europa e um forte empenhamento europeu, pode ser que seja a figura para constituir isso, porque a França na Europa também é a parte da defesa e segurança. E cada vez mais é a parte da defesa e segurança. Não necessariamente seguindo as instruções que ontem recebemos do Presidente Trump em Bruxelas, relativamente à intervenção da NATO em matéria de imigração. É um terreno novo que eu acho que vai dar origem a uns colóquios. Mas é verdade que hoje em dia a defesa e segurança é um elemento fundamental da reconstituição, eu diria, da própria Europa e para a própria credibilidade da Europa perante os seus cidadãos. E, portanto, esta é a grande questão que se coloca. Em que medida é que a França vai ou não ser o fator essencial para a recuperação da Europa? E em que medida é que a França consegue trazer para o debate europeu, e em particular para o debate Berlim-Paris, aquilo que são as preocupações de outros países europeus, nomeadamente os países do Sul. Nós vimos no passado estas reuniões dos países do Sul, na altura por alguns foram vistos como uma espécie de uma balcanização da Europa em matéria de interesses, mas na realidade, se nós virmos a totalidade dos países que se juntaram pelo Sul, eles representavam a maioria da população da União Europeia. É evidente que não estamos a falar de PIB, estamos a falar de população. E a França teve sempre essa tentação de ter um papel dual entre o Sul e a aliança com a Alemanha. Seria muito importante garantir que a França mantivesse esse papel. E será muito importante para nós garantir que na França, Macron, Portugal consegue manter uma boa relação com Paris. Nós temos uma tradicional relação com a Alemanha. A Alemanha é o nosso parceiro, sejamos claros, desde o período anterior à nossa entrada para a União Europeia e durante todo o período da União Europeia, se olharem bem relativamente àquilo que foram os vários ciclos, com ciclos políticos diferentes lá e cá, sem perdermos isso de vista, porque na realidade os poderes fácticos são aquilo que são, nós não devemos descurar aquilo que é uma relação tradicional, que é a nossa relação com a França. E com uma França que possa vir a ter um papel importante no quadro do novo desenho europeu. E por isso mesmo, eu acho que todos estamos numa fase de algum atentismo face às eleições de junho, face àquilo que vai ser a constituição do novo governo. Acho que os sinais que da nossa parte pudermos dar, no sentido de apoiar toda uma démarche de Emmanuel Macron, no sentido de reconstituir, digamos, uma força na Europa, de mostrar-se positivo e aí otimista relativamente ao futuro da Europa, é muito importante. E Portugal deve estar, a meu ver, por essa linha. E deve estar também, mas essa, digamos, é uma opção que cada um terá a sua, deve estar também favorável àquilo que seja, aos passos que seja necessário dar, no sentido de consagrar os elementos de natureza institucional que permitam pôr a funcionar um quadro essencial em que estamos e fora do qual nós provavelmente teríamos grande dificuldade em sobreviver, que é o euro. Eu acho que Portugal tem que estar nas soluções para o reforço do euro e tem que estar também no discurso para o reforço da União Bancária. E também para isso tem que estar a cumprir aquilo que disse que vai cumprir e tem que estar garantidamente a cumprir os tratados e a fazer e a mostrar que cumpre os tratados e que o faz de uma forma empenhadamente europeia. Volto a dizer, eleições francesas são muito importantes para nós, a relação com a França é muito importante para nós,
a atenção àquilo que for o processo de negociação do Brexit também, e devemos também ter nisso ter uma posição ativa, em particular naquilo que mais diretamente nos interessa, que é a liberdade de circulação dos nossos trabalhadores. Esta, digamos, é a agenda portuguesa para a França, um país que nos diz tanto, que nos mobilizou tanto, que eu devo dizer que desde miúdo que metia férias para ir ver eleições em França. E mesmo já não sendo miúdo, entre a primeira e a segunda volta, fui passar um fim de semana a Paris, porque isto diz-me alguma coisa. Muito obrigado. Passaríamos então agora ao momento de perguntas, se alguém quer colocar. O meu tenho desde logo uma só para perceber o seguinte: o Sr. Hollande, para além de muitas coisas, de certa forma terminou com o eixo franco-alemão, passamos a ter só uma das partes do eixo e, portanto, ele deixou de existir. Se podemos acreditar que Macron vai ser capaz de constituir esse eixo, e qual será o papel que ele vê para a França em relação ao mesmo. E se podemos, por outro lado, também acreditar que as eleições legislativas, como são 2 voltas, são uma grande possibilidade dos partidos que nós vemos como tradicionais, não é? Apesar de não serem assim tão tradicionais, terem aqui uma representação parlamentar que seja maior do que se está à espera, e se isso pode ser um problema para o atual governo. Há ali uma outra questão, não é? Sim. Meu nome é André Brasanal, eu gostava de colocar a sua questão ao Sr. Embaixador relativamente à visão europeia de Emmanuel Macron. É sabido, pelo menos vem no livro que ele publicou, que anunciou, que Macron quer convencer a Alemanha a aligerar a política de austeridade orçamental e criar também aquilo que se chama um orçamento para a zona euro, que apoie o investimento público estratégico e os países da zona euro que se encontram numa situação de urgência financeira, como sucedeu com Portugal nos últimos anos. Isto implicará também a existência do, como ele refere nessa obra, a existência do Ministro das Finanças para a zona euro que tutelaria, poderia assim mencionar, os Ministros das Finanças dos países dessa zona euro. Para, como moeda de troca, ele oferece, vamos falar dessa forma, à Alemanha, que todos os países da zona euro terão que proceder a reformas estruturais, sem as quais esses países não terão acesso aos fundos desse novo orçamento. Como exemplo, a França compromete-se também a apresentar algumas reformas, a melhor delas todas. A primeira é já a forma de Código do Trabalho, que o governo francês já está a trabalhar. E Macron sugere ainda, isto só para terminar esta pequena introdução necessária para se compreender a minha pergunta, ele propõe ainda que os países da zona euro que não tenham tanto acesso, que não façam estas reformas estruturais, não tenham acesso a esses fundos, e também que esses países terão que perder o seu direito de veto no que diz respeito a estas decisões. Ou seja, eles podem discordar, mas isso não faz com que os restantes, possam seguir em frente. A minha questão é muito simples, é como é que o Sr. Embaixador encara esta visão europeia de Emmanuel Macron, e também como é que o Sr. Embaixador considera que o Partido Socialista, o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda, que têm sido contrários às formas estruturais, nomeadamente uma liberalização que vai ser seguida do Código Laboral, que vai ser seguida em França do Código Laboral, quando essas não reformas e essa não liberalização do Código Laboral poderá fazer com que Portugal fique atrás no processo de integração europeia e sem acesso aos fundos provenientes desse novo orçamento.